geólogos, os bagres com vários metros de comprimento tornaram-se assim simplesmente porque nada os ameaçou. Perdendo todos os seus inimigos naturais, os peixes longevos estavam crescendo porque ninguém os estava incomodando. O suprimento de comida de humanos também desempenhou seu papel. Muitas pessoas que passavam perto das lagoas não evitariam jogar uma guloseima para os gigantes. A zona de exclusão tornou-se uma reserva natural. Aqui você pode encontrar raposas, lobos, veados e javalis. Espécies raras de pássaros, incluindo corujas e águias, instalaram-se confortavelmente na área pantanosa. A radiação realmente não está mais afetando a fauna de Pripyat? Em 2014, os cientistas colocaram 42 câmeras ocultas sensíveis ao movimento em diferentes partes da zona de exclusão. Todas as espécies de animais que apareceram em vídeo foram monitoradas por um longo tempo. De acordo com o relatório, nenhuma grande anormalidade foi detectada. No geral, a imagem parecia quase perfeita. No entanto, o que os cientistas descobriram na floresta de Chernobyl surpreendeu o mundo inteiro. Mas antes disso, gostaria de falar sobre as pessoas que vivem na zona de exclusão. Sim, não apenas vivem animais em Chernobyl. Poucas pessoas sabem que algumas centenas de pessoas também moram aqui. Quase todos eles são operários e cientistas. Embora autocolonizadores vivam nas proximidades, são pessoas que se recusaram a deixar suas casas apesar do perigo. Um dos últimos censos de residentes de Chernobyl foi realizado em 2017. Naquela época, 84 pessoas foram declaradas nas estatísticas oficiais. Não é surpresa que a maioria deles são idosos que vivem em pequenas aldeias. Há pouco mais de 10 pessoas que vivem em cada uma dessas aldeias. No entanto, entre os autocolonos também existem pessoas que vivem sozinhas. Os colonos autônomos trouxeram aos cientistas uma surpresa inesperada. Mais recentemente, os pesquisadores descobriram um rebanho de vacas na zona de exclusão. Aparentemente, as vacas foram deixadas sozinhas quando alguns dos colonizadores se mudaram ou faleceram. Surpreendentemente, as vacas soltas aprenderam rapidamente habilidades de sobrevivência e aprenderam a suportar até mesmo os invernos mais frios. Parece que até os animais domésticos vivem bem sem humanos. A raiz do problema. Em 26 de abril de 1986, a destruição do reator número 4 desencadeou a maior liberação de radiação da história. Demorou 206 dias para eliminar as consequências da tragédia e 90 mil pessoas foram mobilizadas para construir o sarcófago. Os primeiros voluntários a chegar ao local foram vítimas de um grave enjoo causado pela radiação. Decidiu-se substituí-los por robôs, que constantemente quebravam e se recusavam a funcionar na zona de contaminação. Em seguida, soldados e outros trabalhadores, posteriormente chamados de liquidatários, foram enviados ao local da tragédia. Eles conseguiram erguer um sarcófago de concreto sobre o reator. Uma estrutura monumental deveria manter a radiação dentro da usina e também manter todos os outros longe dela. No entanto, o sarcófago foi concebido apenas como uma solução temporária. Aos poucos, suas paredes foram rachando e já 10 anos após o acidente, a área total dessas rachaduras era de quase 1.000 metros quadrados. Em 2007, um segundo sarcófago, dessa vez de aço, denominado Novo Confinamento Seguro, começou a ser construído sobre o primeiro. Foi comissionado em 2019. Já se passaram mais de 30 anos desde o acidente, e durante todo esse tempo, as chuvas e os ventos continuaram a lavar a radiação das fundações do antigo sarcófago gota a gota. Mas para onde essa radiação estava indo? E quão longe ela se espalhou? Você não encontrará relatórios sobre isso em recursos oficiais. Aceleração de reação. Mesmo nas usinas nucleares mais modernas, o uso da água é inevitável. Aqui ele desempenha 3 funções ao mesmo tempo. Ele resfria, evapora, transformando-se em vapor e energizando turbinas, e diminui o movimento das partículas. No entanto, da mesma forma, a água não apenas retarda o movimento dos nêutrons, mas também acelera a fissão. De acordo com dados oficiais, o crescimento lento das reações de fissão radioativa no reator destruído da usina nuclear de Chernobyl é possível por várias razões. Mas basta que o aumento da taxa de reação já tenha sido reconhecido pela comunidade científica. A intensidade das reações de fissão nos nêutrons depende da presença de um desacelerador. Nesse caso, o desacelerador é a água, que pode vir com a chuva ou com correntes do solo. A água desacelera os nêutrons, o que contribui para a taxa de reação de fissão nas massas de combustível. Além disso, quando exposto à radiação ionizante e quando o combustível seca, ele muda sua estrutura, o que também pode afetar a intensidade da fissão nuclear dele. É muito complicado? Infelizmente é.
Ao mesmo tempo, os cientistas afirmam que o papel da água na aceleração da fissão ainda não foi totalmente estudado. É interessante notar que o novo confinamento seguro, que para a construção foi investido mais de 2 bilhões de euros, de fato não permite que a água da chuva entre no reator. Como resultado, o fluxo de nêutrons se estabilizou ou mesmo começou a diminuir na maioria dos pontos de ocultação. Mas e se a água da chuva suficiente já tiver entrado no primeiro sarcófago? Nos últimos anos, a atividade de partículas começou a aumentar em algumas salas de subreatores. Isso pode ser visto dentro da sala de codinome 305/2. É muito difícil entender os termos científicos? Bem, existem outras indicações de uma fonte de radiação poderosa dentro da zona de exclusão. A evidência pode parecer circunstancial para você, mas não a torna menos assustadora. Assim que as autoridades anunciaram a relativa estabilização da situação na zona de exclusão, os turistas afluíram para Chernobyl. Os pioneiros, é claro, arriscaram a própria saúde e até mesmo a vida. Mas com o passar dos anos, o nível de radiação caiu, e hoje é até permitido dar passeios oficiais no território de Pripyat e Chernobyl. Nem todos os aventureiros concordam em seguir obedientemente um guia ao longo dos caminhos percorridos. Muitos dos que se atrevem a visitar Chernobyl fazem isso sozinhos. Essa decisão foi tomada por um residente britânico chamado Neil Ansell. Ele decidiu que não seria interessante explorar a zona como parte de um grande grupo. Ansell contratou um guia individual e foi para Pripyat. Os britânicos visitaram o parque de diversões, caminharam por edifícios administrativos, escolas e hospitais abandonados, e em seguida decidiram verificar o nível de radiação da cidade. O dispositivo de medição reagiu lentamente à área circundante. O nível de radiação na área turística era relativamente baixo. Tudo mudou quando Ansel encontrou uma sacola cheia de itens na vegetação rasteira nos arredores da cidade. Passando um dispositivo de mediação sobre ele, o homem ficou surpreso. O dispositivo registrou um nível de radiação de 2.728 millisieverts, que é quase 200 vezes maior do que uma tomografia computadorizada. Em comparação, uma única exposição a uma dose de 5.000 millisieverts pode ser fatal em um mês. Não se sabe o que permitiu ao homem se abster de um ato precipitado. Fosse um guia experiente ou um forte senso de autopreservação, mas Ansel nunca abriu o saco. Além disso, ele preferia ir o mais longe possível. A descoberta surpreendeu o mundo, e muitos usuários da internet que leram a história de Ansel comentaram que o caminhante deve ter encontrado o saco abandonado por algum explorador urbano. Falando de lugares inexplicáveis e misteriosos, é impossível ignorar o Google Maps. Afinal, esse serviço nos permite viajar virtualmente pelo mundo. Mas nem sempre no Google Maps podemos ver apenas ruas e paisagens inofensivas. Às vezes você pode encontrar algo misterioso, místico e assustador. A seguir eu vou mostrar imagens do Google Maps que ninguém deveria ter visto. No ano passado, um explorador amador do Google Maps encontrou um lugar curioso, que imediatamente atraiu a atenção dos usuários. Nas imagens de satélite tiradas na área do Vale da Morte, nos Estados Unidos, foi encontrado um objeto obscuro de cor preta com uma tonalidade verde ácida. Seu comprimento é de cerca de 135 metros, e bem próximo a ele há uma cavidade que foi imediatamente chamada de local de pouso de OVNIs. A 14 quilômetros de distância encontra-se um avião acidentado. O que é isso? Um OVNI real que caiu no deserto e foi guardado pelos militares? Ou outra coisa? Parece que não devemos descartar a versão UFO, porque existem outras imagens semelhantes do Google Maps. Há alguns anos atrás, por exemplo, um usuário olhando para um mapa de uma floresta romena notou um disco voador prateado que estava meio coberto por galhos de árvores. Graças à luz e sombra, podia-se ver claramente o contorno de uma nave alien com escotilhas redondas. O Google Maps realmente captura OVNIs de vez em quando? Eu não sei sobre o objeto do Vale da Morte, mas o OVNI romeno acabou que era uma bomba de água abandonada comum. Monstro do Lago Ness. Enquanto alguns usuários discutem alienígenas, outros acreditam que graças ao Google Maps o mistério do monstro do Lago Ness finalmente foi resolvido. Essa é a opinião de Liz Stout, moradora dos Estados Unidos que descobriu o famoso monstro do Google Maps há cerca de 4 anos. A mulher disse que começou a procurar um monstro depois que foi demitida de seu emprego. Ela notou que propositalmente olhava os mapas por várias horas por dia e, eventualmente, a sorte sorriu para ela. E ela notou uma silhueta estranha, que se parece com a silhueta do monstro do Lago Escocês. Na foto publicada, você pode ver uma silhueta escura saindo vários metros da água. É mais ou menos assim que o monstro foi retratado pelos artistas. E é assim que aparecem várias fotos não confirmadas. Símbolo estranho.
Vamos esquecer os aliens e criaturas lendárias e nos mudar para o Uruguai. Foi lá que um símbolo muito estranho e misterioso foi encontrado. Foi encontrado com a ajuda do Google Maps perto da cidade da Flórida. Sim, não é o estado americano. Esse símbolo destaca-se claramente nos patamares vizinhos. Parece algum tipo de tridente, que é bem grande em tamanho. Embora seja de fato um marco na Flórida uruguaia, os moradores ainda não sabem o que é. De acordo com uma versão, essas árvores foram plantadas dessa forma por agricultores. E isso aconteceu há cerca de 60 anos. De acordo com outra versão, é uma referência ritual ao recipiente que contém o elixir da vida eterna. Infelizmente, não se sabe ao certo o que realmente é. Padrões. Se nos mudarmos do Uruguai para a vizinha Argentina e olharmos para os campos da província de Rio Negro, em algum momento poderemos encontrar uma imagem como essa. Parece estranho, para dizer o mínimo. Vemos alguns padrões misteriosos espalhados pelo chão, mas quais são eles? Eles poderiam ser o trabalho de aliens que dispararam suas armas contra a Terra nos tempos antigos? Ou talvez seja uma mensagem deixada por uma civilização desconhecida? Na verdade, tudo é simples. É um campo de petróleo. Sim, o petróleo é produzido não apenas na Rússia, Arábia Saudita, Canadá e Irã, mas também na Argentina. Em geral, gás e petróleo são os mais importantes recursos de combustível de energia desse país, de modo que campos semelhantes podem ser vistos em outras províncias da Argentina. Aqui vemos uma imagem semelhante. O Google Maps capturou alguns padrões estranhos no deserto. Do lado de fora pode parecer um povoado desconhecido com casas redondas, ou outro mistério. Na verdade é mais simples do que isso, mas isso não torna as fotos menos assustadoras. Esse é um local de teste em Nevada. Os pontos que você vê são crateras de explosões nucleares. O local de teste fica a apenas 105 quilômetros de Las Vegas e está em operação desde 1951. Mais de 900 explosões nucleares foram realizadas aqui desde então. As bombas foram detonadas na superfície e no subsolo. O resultado é uma paisagem pós-apocalíptica. O local do teste e o campo de petróleo são certamente interessantes, mas e a cena do crime? Você também pode encontrar isso no Google Maps. Se olharmos para o largo da cidade de Almere, na Holanda, podemos ver uma imagem assustadora. Árvores, paisagem e um cais com vestígios de sangue. Você pode ver que alguém está arrastando um corpo para a lagoa para escondê-lo. Parece assustador. O Google Maps realmente capturou o verdadeiro massacre. Felizmente não é. Embora seja muito fácil confundi-lo com um assassinato. Na verdade, a foto é um retriever que estava passeando com seu dono. O cachorro simplesmente pulou na água e depois correu para seu dono, que estava de pé no pier de madeira. O cachorro deixou um rastro molhado atrás dele que os internautas confundiram com um rastro de sangue. Poucas pessoas sabem, mas o Google Maps não funciona apenas na Terra. Com a ajuda do Google Maps, você pode viajar até Marte. Esse recurso foi adicionado há alguns anos. Em geral, você pode visitar vários planetas e satélites de uma só vez, mas estamos interessados em Marte, porque lá você pode ver isso. Alguns edifícios misteriosos estão na superfície do planeta vermelho. Será que a colonização de Marte já começou, mas não dizem nada sobre isso? Ou esse é um complexo residencial de marcianos? Na verdade, é um ovo de Páscoa muito legal. Você pode chegar a essa base e ver que as estruturas são de um escritório do Google. Quem sabe, talvez em algumas décadas, esse escritório esteja em Marte de verdade. Gigante no deserto. Percorrendo as imagens do Google Maps na América do Sul, você pode encontrar uma enorme imagem de um gigante. É inesperado, vai surpreendê-lo ou até amedrontá-lo, pois você não espera ver algo assim em algum deserto distante. O que é isso? Esse é um grande e antropomórfico geoglifo, chamado Gigante do Atacama. Seu comprimento é de 86 metros, então não há problema em vê-lo mesmo de um satélite. Na verdade, ele só pode ser visto por completo a partir de um satélite ou de uma visão aérea. O surpreendente é que o gigante não é feito por pessoas modernas, mas pelos aborígenes que viveram aqui há cerca de 3.000 anos. Quem precisava criar um geoglifo tão grande? Com que propósito ele foi criado? Algum palpite? Pentagrama. Se você percorrer as imagens do Google Maps na área da cidade de Lysakovsky, no Cazaquistão, poderá ver um pentagrama gigante. É inesperado e até assustador tropeçar nele, porque o pentagrama é frequentemente associado ao diabo. Parece que ritos ocultos, iniciações e sacrifícios são realizados nesse lugar. Algumas pessoas até acreditam que existem vampiros nessa área. Mas é claro que isso não é verdade. Na verdade, o pentagrama é um acampamento de verão para crianças. A explicação é simples. As árvores foram plantadas em forma de estrela como símbolo da União Soviética. Ou seja, não é um pentagrama, mas exatamente uma estrela. Basta olhar para a foto de um ângulo diferente. Aliás, o acampamento de verão nunca abriu, mas o parque ficou mundialmente famoso por causa das imagens de satélite. O que poderia ser mais assustador do que um pentagrama no norte do Cazaquistão? Que tal uma aldeia inteira com habitantes sem vida? Se formos à ilha japonesa de Shikoku e olharmos para a vila de Nagoro, poderemos ver exatamente essa imagem. Centenas de bonecos estão espalhados por toda parte, alguns sentados no ponto de ônibus, outros trabalhando no campo e outros apenas escondidos. De qualquer forma, o cenário é assustador. Parece uma cena de um filme de terror, mas é um lugar totalmente real.
Quando você descobre a verdade sobre essa vila, ela começa a parecer menos assustadora. O fato é que Nagoro costuma ser uma vila bastante grande, com centenas de pessoas morando lá o tempo todo. A aldeia estava quase completamente despovoada quando os jovens começaram a abandoná-la em massa no século passado. No começo do século XXI, uma mulher chamada Tsukumi Ayano voltou para lá. Ela não queria ver a aldeia quase deserta, então decidiu fazer uma boneca em tamanho real para cada um dos aldeões que haviam partido. E foi assim que Nagoro se tornou a Vila das Bonecas. É incomum, mas assustador. A imagem do Google Maps a seguir dá o que pensar. Mostra uma pirâmide localizada na Antártida. Você pode ver claramente os lados da estrutura e suas facetas. A semelhança com as notórias pirâmides egípcias é óbvia. Mas o que é isso realmente? A maioria dos cientistas céticos argumentam que não é algum tipo de estrutura, mas apenas parte de uma cadeia de montanhas. Uma montanha comum que assumiu uma forma tão fora do padrão devido a ventos fortes. Teóricos e ufólogos não concordam com eles. Eles acreditam que a montanha não poderia ter uma forma piramidal tão perfeita e têm certeza de que essa é uma pirâmide real construída por aliens. É impossível verificá-lo ainda. A pirâmide está localizada em uma região remota da Antártida, onde nenhum homem ainda pôs os pés. Você quer saber o que mais se esconde sob o gelo desse misterioso continente? Então fique ligado, porque na parte final desse episódio eu vou te contar que criatura vive sob o gelo da Antártida e por que um buraco do tamanho de um país está se formando no meio desse continente. Entre as teorias malucas sobre a Antártica está a lenda de uma cidade subaquática. Até mesmo alguns historiadores compartilham desse ponto de vista. Mas será que a Antártica realmente pode ter aparecido no lugar da mítica Atlântida? Ou a consonância não passa de uma coincidência? Segundo as lendas antigas, Atlântida é uma ilha mítica. A hipótese de uma Atlântida antártica foi publicada pela primeira vez em um jornal italiano há quase meio século. O artigo relatou que cientistas americanos encontraram vestígios inegáveis de alta civilização pré-histórica que existiu em nosso planeta há cerca de 15 mil anos. Essa hipótese foi desenvolvida no livro do italiano Flávio Barbiero, Uma Civilização sob o Gelo, que provou que a Atlântida estava localizada no lugar da atual Antártica. O clima naquela época era bastante quente, há 10 mil, 12 mil anos atrás, quando a Terra colidiu com um corpo celeste de enorme massa e tamanho. O impacto mudou o eixo da Terra, resultando em inundações, terremotos gigantescos e fortes chuvas que destruíram a Atlântida. A Atlântida Antártica se encaixa perfeitamente nas lendas antigas, pois está localizada simultaneamente nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. De acordo com a história de Platão, seus habitantes podiam controlar as águas de 3 continentes ao mesmo tempo. Crânios estranhos. Foi uma notícia impressionante que crânios haviam sido encontrados recentemente no gelo da Antártica. E eram crânios estranhos também. 3 crânios antigos de formato oblongo foram descobertos no continente por uma equipe de arqueólogos. Relatórios afirmam que um arqueólogo chamado Damian Waters e sua equipe descobriram os crânios em uma área chamada Lapai. Eles foram considerados os primeiros restos humanos encontrados na Antártida. Mas do nada eles passaram a ser os primeiros restos alienígenas encontrados na Terra. Sendo que crânios alongados semelhantes foram encontrados antes, principalmente no Egito, Síria e Mesopotâmia. Todo o gelo do mundo. Existem muitas teorias da conspiração em torno da Antártida. Haveria realmente as bases do terceiro Reich aqui? É possível que sim. Um enorme terreno baldio coberto de neve 1,5 vezes o tamanho dos Estados Unidos é o lugar ideal para um campo de treinamento secreto. 99% da Antártica é composta de gelo. Sim, há muito gelo. Cientistas estimam que as partes oriental e ocidental do continente representam 90% do gelo total do planeta. Mesmo essas condições adversas não impedem cientistas e viajantes. Desde 1820, vários grupos e equipes foram enviados ao continente. Um dos mistérios que os exploradores encontraram durante suas visitas foi o chamado gelo cantante. A enorme plataforma de gelo Ross canta quase constantemente, até os dias de hoje. A frequência desse som é muito baixa para ser ouvida pelo ouvido humano, mas os sensores sísmicos estão à altura dessa tarefa. Cientistas dizem que o estranho canto é causado por fortes ventos que fazem vibrar a neve e o gelo na superfície da plataforma. Mas então, como a mudança repentina do tom de canto pode ser explicada? Como se viu, não depende da mudança dos ventos. Será que o canto do gelo é causado por outra coisa, ainda não explicável? A terra mais seca. É difícil de acreditar, mas é na Antártida que algumas das terras mais secas de nosso planeta estão localizadas. São os vales secos McMurdo, que têm uma área de cerca de 8 mil km² e consistem em 3 oásis antárticos, onde quase não existe gelo e neve. A razão para isso são os ventos mais fortes soprando perto do solo e atingindo velocidades de 150 km por hora. Cientistas descobriram que algumas partes dos vales secos de McMurdo não têm precipitação há 2 milhões de anos. Essa área é considerada especialmente protegida. Devido à ausência de cobertura de gelo, é conveniente realizar pesquisas geológicas. Além disso, os vales secos de
McMurdo estão próximos das condições naturais de Marte e, portanto, espaçonaves foram testadas nos vales. Nova criatura. Recentemente, a uma profundidade de cerca de 350 metros, os arqueólogos americanos descobriram algo realmente assustador. Uma criatura desconhecida da ciência. A que classe ela pertenceria? Até agora, isso é desconhecido. Felizmente, a nova criatura era relativamente pequena. O comprimento de seu corpo era de apenas 20 centímetros. Não devemos ter muito medo, mesmo que seja apenas mais uma brincadeira. Seria extraterrestre? Nas terras planas e luminosas da Antártida, qualquer mudança é bastante visível. Nesse ambiente, uma queda de meteorito simplesmente não pode passar despercebida. Em parte é por essa razão que a maioria dos meteoritos que estudamos foram encontrados no continente gelato. Nos últimos 50 anos, cerca de 10 mil meteoritos de diferentes formas e tamanhos foram encontrados na Antártida. Alguns deles têm vários bilhões de anos. Eles estão entre os convidados de Marte. O que a Antártida e o planeta Marte podem ter em comum? Pelo menos algumas pedras. O meteorito marciano conhecido como Allan Hills 84001 foi encontrado nas montanhas Allan Hills, na Antártida, em dezembro de 1984. Essa descoberta causou um grande clamor público por causa das estruturas microscópicas fossilizadas encontradas na superfície do meteorito que poderiam ser bactérias. A questão da origem das bactérias ainda está em aberto, mas é sustentada pelo fato de que o tamanho das estruturas encontradas é de 20 a 100 nanômetros de diâmetro, que é muito menor do que qualquer forma conhecida de vida celular. Especula-se que o meteorito se separou de Marte há 4 bilhões de anos. Naquela época ainda havia água líquida. Os outros meteoritos encontrados na Terra são de um período posterior. Foi uma descoberta única, confirmando a teoria da origem extraterrestre das bactérias. Além disso, de acordo com cientistas, é interessante, porque esse meteorito em particular pode ter destruído a vegetação na antiga Antártida tropical. Achados de Marte também foram descobertos no século XXI. Outro meteorito de origem marciana foi encontrado em dezembro de 2003, a 750 quilômetros do Polo Sul. E aqui temos outro pequeno meteorito que atingiu a Terra em 2002. Ele foi encontrado apenas em 2015. Esse espécime apresentava restos fossilizados de bactérias do planeta vermelho. Quanto tempo temos que esperar para que algo maior chegue em um meteorito? Buraco. Acredita-se que o terreno da Antártida não é tão estático quanto parece. Em 2017, um enorme buraco do tamanho da Irlanda foi descoberto no meio do continente. De acordo com cientistas, geralmente grandes cavidades são formadas em relativa proximidade do gelo e do mar. Mas o buraco, que foi apelidado de Polínia, estava localizado a várias centenas de quilômetros da linha divisória. Isso indica que apareceu como resultado de alguns processos desconhecidos. Um buraco anterior desse tamanho apareceu aqui na década de 70, mas permaneceu não estudado devido à falta de instalações de observação por satélite. Nos 40 anos seguintes, a cobertura de gelo do mar permaneceu intacta. É prematuro dizer que o buraco no gelo marinho é global, mas ainda não há resposta para a questão do que exatamente faz com que esses buracos apareçam a cada meio século. A vida secreta. É difícil imaginar que uma região tão agreste como a Antártida pudesse ser habitada por um grande número de espécies, mas é uma realidade objetiva. A comunidade científica foi convencida pela descoberta de lagos sob camadas de gelo de vários metros de altura. Acredita-se que os organismos vivos podem viver nas águas dos lagos, porque contêm todos os fatores necessários para a vida. Por exemplo, água doce com alto teor de oxigênio e temperatura da água relativamente alta. Os micro-organismos adaptados à vida sob tais condições podem ter propriedades únicas, porque foram isolados da biosfera terrestre por um longo período de tempo, e, portanto, seus processos evolutivos ocorreram de forma independente. Os dados disponíveis indicam que as bactérias são as candidatas mais prováveis à vida em um lago subglacial. São essas criaturas que seriam capazes de sobreviver na escuridão total e em excesso de oxigênio. Mas os cientistas conseguiram encontrar essas bactérias? Em 2014, um ecossistema próspero e ativo foi descoberto em um lago. Os micro-organismos foram isolados do ar fresco e da luz por milhões de anos, mas sobreviveram graças ao metano e ao amônio. Essa descoberta sugere que a vida alienígena não é tão impossível quanto se pensava anteriormente. O que impede esse ecossistema de habitar, por exemplo, o satélite gelado de Júpiter, chamado de Europa? Em outubro de 2016, os cientistas relataram a descoberta do que eles disseram ser um organismo único no lago subglacial Vostok, na Antártida. A bactéria que eles encontraram tinha uma semelhança genética com seres vivos conhecidos pela ciência moderna de apenas 86%. Acredita-se que essa bactéria única, que pode sobreviver a uma pressão de 400 atmosferas, pode ser de origem extraterrestre. Isso é indicado por sua composição genética e química. Cientistas explicaram que a bactéria conseguiu sobreviver no lago subglacial que se formou há 15 milhões de anos devido ao fato de que existem nascentes geotérmicas no fundo do lago e a água é altamente enriquecida com oxigênio. Qual lugar desse episódio você achou mais inusitado?
Diz pra mim nos comentários. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder os novos episódios. Muito obrigado por assistir. Quando a gente decidiu vender o apartamento lá em São Paulo. E aí, pessoal, beleza? Depois de vocês assistiram um vídeo sato da Preula, estamos aqui no Roblox. E, gente, estamos aqui em um jogo aqui, gente. Gente, vocês sabem qual é o nome do jogo? Escape da Padaria. E, gente, a Natália, ela já tinha gravado esse Escape da Padaria, mas ela tinha gravado no capítulo 1. Eu tô fazendo aqui o capítulo 2, entendeu? Mas eu tô sem a Natália, eu tô aqui no quarto dos meus pais, porque a internet não tá funcionando só aqui. Então, gente, vamos lá. Dessa vez eu não tô com a Natália, então já vamos começar, gente. Eu vou falando com vocês enquanto eu vou passando aqui, ó. No último vídeo que a gente tinha parado, era aqui na fase do cupcake. Então, gente, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, torce no vídeo e bora passar mais uma fase impossível. Na verdade, não é tão impossível, vamos. Cara, como é que pula? Isso daqui é um cookie? Nem parece. Como é que eu vou passar isso? Perdi, né? Sabia. Esse jogo não pode confiar, não. Agora é não pise no cookie. Morri, né? Agora eu morri. Agora? Não morri. Tô safe. Aqui, ó. Vamos lá, escapando da padaria. Que foi? Donuts. Ah, não tá tão impossível. Gente, desculpa aí que minha voz tá um pouco ruim ultimamente, entendeu? Então a minha voz não tá funcionando muito bem, entendeu? Minha voz tá rouca. Mas tudo bem, vamos. A Natália tinha falado que tava impossível, mas não tá impossível não. Tá impossível nada. Isso daqui tá muito fácil. Ó. Nunca mais fale a palavra fácil. Senão vai chegar uma hora que você perde. E eu não devia ter pulado. Falando não devia ter... Tá bom. Entendi o seu esquema. Entendi. Morri. Eu já sabia. Um dedo do meio. Para o quê? O jogo. Morri mais uma vez. Somebody repeat me the word. I'm Jerry. I'm Mr. Someone General. Gente, por que tem essas alavancas? Sendo que nem dá pra apertar. Por que tem essas alavancas? Por quê? Jogo, por quê? Agora isso daqui é mais balinhas, né? Eu ia falar que isso daqui era um fine, mas não é. Fines coloridos. Mas não é fine coisa nenhuma. Não posso mais falar a palavra fine, gente. Jogo. Não posso? Fine, 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 fine.
Que merda é essa? É laser? É lasers? Deve ser, ó. Mentira. Pera aí. A linha de cegada tá logo ali, gente. Pera aí, gente. A linha de cegada tá ali. Primeiro eu vou ver umas coisas que eu não tinha visto. Nível de pulo. Cabeça de disso. Pistola crapula. Arma de teletransporte. Incrível. Incrível. Overboard. Pacote de Butterfly. Gravil com velocidade. Duque Azildon. Ling Chazaber. Lâmina dupla de vento. Casado. Cristal do zelo. Raio de roupa. Modo fantasma. Vácuo desocador. Pistola de corpo. Soquito. RPG. Conselho de Stoneboard. Chapéu voador. Por que tem zumbi? Ah, e esse daqui é o negócio pra subir em cima. Tipo uma nuvem pra gente subir em cima. Roube banco. Escape osantar. Escape da prisão. Escape Betsopen. Escape do dentista. Escape da farma. É isso. Vamos terminar aqui o jogo logo. Vamos lá, gente. Opa! Peraí, gente. Peraí. Meu Deus, zeramos! Caraca, peraí. Vou pegar isso. Ó. Tem um do zelo e também tem o do relâmpago. Zelo e relâmpago. Relâmpago Marquinhos! Alguém já ouviu falar sobre o relâmpago Marquinhos? É ele, o Marcos. Ai. Aqui é onde que começa o jogo. Escape da... Para... Tchucu nela. Como é que eu vou subir? Meu Deus do céu, como? Ufa, meu coração já estava acelerado. Pensava que eu ia perder meus poderes. E olha, os negócios não desaparecem, eles ficam no mesmo lugar. Dá pra fazer escadas. Mas dá pra subir de novo? Os que eu já fiz? Dá. Ah, aqui, ó. Olha, a padaria. É aqui que começa o show. Aqui, ó, que começa. Que legal, velho. Que legal. Ali, ó. O Super Saiyajin 12 ali, ó. É mais de 80 mil. Gente, agora eu vou ir pro céu. Tchau. Até, jogo. Tô indo pro céu. Hora de testar um pouco com o de gelo, né? Estamos sem testar o de gelo. Será que daqui é uma boa? Sei lá. Quando desaparecer tudo, eu vou pular. Tô avisando, gente. Eu vou pular quando desaparecer tudo.
Caraca, vai ser muito perigoso. Não tá aparecendo muita coisa, mas tudo bem. Caraca, vou ter que pular daqui mesmo. Vai demorar. Opa! Tem um caminho aqui, ó. Olha o que nós temos aqui, um pão francês. Ah, essa daqui é a fase do pão, é a fase do pão lá. Que legal, velho, que legal. Aqui, ó, a fase... Pensaram que eu iria cair, né? Pensaram. Será que dá pra jogar de novo? Peraí. Eu vou tentar jogar aqui, ó, de novo. Caraca, tem como jogar de novo. KKKKK. Oxi. Ué. Filha da mãe. Ah, eu tenho os poderes. Eu não vou morrer. Ah, é verdade, eu volto no começo. Ah, não volto no começo não, esqueci. Se voltasse no começo, eu ia ficar bravo. Muito bravo. Então, gente, eu vou encerrando